A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou estar passando para nós meditar nesta manhã de terça-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, né? Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, preste atenção na palavra que Deus vai falar com você. Deus fala conosco todos os dias. Basta nós prestar atenção, amém, na palavra, né? E seguir os direcionamentos de Deus, que tudo vai dar certo, meus irmãos. Tudo dá certo quando estamos andando em obediência com a palavra e obediência com os direcionamentos de Deus. Amém? A minha vida, a vida da minha esposa começou a andar certo, meus irmãos, depois que nós se entregou de corpo, alma, espírito, né, para Jesus Cristo, né? Se batizamos e começamos a obedecer a palavra do Senhor, seus mandamentos, seus princípios, amém? E nós obedecer os direcionamentos de Deus, é importantíssimo obedecer os direcionamentos de Deus. Por que é importante, meus irmãos? Obedecer os direcionamentos de Deus. Meus irmãos, o direcionamento do Pai, ele direciona você a caminhos certos, amém? Por mais longo que seja a caminhada, mas você vai sempre estar num caminho certo com Deus, amém? Aonde você está caminhando, Deus está junto com você, te livrando, te protegendo, amém? Te livrando das ciladas de Satanás, amém? Então, nós temos que obedecer a palavra, mas estar conectado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para quê? Para que nós venha saber a direção certa que nós devemos ir. Amém? Para não pegar caminhos errados, né? Para nós não pegar portas, né? Que aos nossos olhos parece atraente, bonita, mas muitas das vezes é cilada de Satanás, né, meus irmãos? Para a gente cair. Amém, meus irmãos? Então, a importância de nós estar conectado com Deus. Como que eu fico conectado com Deus? É orando, louvando, buscando, conversando com Deus. Ah, mas eu trabalho lá, não pode conversar. Usa o seu pensamento, meu irmão, minha irmã. Fica conectado com Deus. Trabalha ali conversando com Deus em pensamento que Ele está te ouvindo. Amém? Ele é o único que pode ouvir os nossos pensamentos. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje, eu tenho duas palavras para nos alimentar, né? Alimentar nossa fé, nossa esperança, né, meus irmãos? A palavra é para edificar a nossa vida, amém? Então preste atenção no que Deus quer falar com você, amém? Em Efésios capítulo 6, versículo 10, amém? Em diante, nós já lemos essa palavra, mas o Espírito Santo quer dizer novamente para nós, né? Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, amém? A armadura de Deus. Quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do teu poder, amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, amém, meus irmãos? Eu vou dar uma paradinha aqui para você entender que nós temos lutas todos os dias, amém? Primeiro é luta com nós mesmos, meus irmãos, com as nossas vontades da carne. Depois nós temos que lutar, meus irmãos, contra a cilada de Satanás. E para nós vir a vencer as ciladas, a escapar das ciladas do diabo, meus irmãos, precisamos se revestir da armadura de Deus. É estar constante oração, é estar conectado com o Pai. Amém, meus irmãos? Porque Ele é a nossa força.
Amém? É o poder dele que se aperfeiçoa em nós para nos desviar da cilada de Satanás. Amém? Por a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebro, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos ler até o 13, versículo 13. Amém? Do 10 ao 13. Meus irmãos, Deus manda eu te dizer para você se fortalecer na oração. Amém, meus irmãos? Se fortalecer na conexão com o Pai. Por quê, meus irmãos? Porque a artimanha do diabo, meus irmãos, é para quê? É para tirar você dos caminhos de Deus. É para desanimar você da caminhada com Cristo. Amém? Satanás, ele usa a brecha que nós mesmos abrimos para ele entrar. Para quê? Para deixar nós desanimados. Nós ficamos desanimados para ler a palavra, nós ficamos desanimados para orar. É isso que Satanás faz, meus irmãos. Ele coloca desânimo, ele coloca uma visão, né, na nossa carne. Ele coloca uma visão que nada vai dar certo, que tudo está dando errado, que Jesus Cristo não vai chegar no nosso cenário, que ele não vai fazer milagre. É assim que Satanás, ele usa a artimanha. Ele coloca pratos coloridos na nossa frente. Para quê? Para nós desviar para a direita ou para a esquerda. Então, meus irmãos, nós temos que estar revestido de oração. Amém? Louvores. Louve. Você está dentro de casa lavando a louça, limpando a casa, né? Lavando roupa. Louve ao Senhor. Coloca um louvor, né? Ore, busque a Deus. Se você tem tempo, busque a Deus em oração, meus irmãos. Deus, ele quer te proteger, Deus quer cuidar de você, Deus quer evitar que você venha cair nas ciladas do diabo, meus irmãos, porque ele anda em nosso derredor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quanto mais nós oramos, buscamos a Deus, mais conectado ficamos com o Espírito Santo. Amém? E quando nós ficamos conectados com o Espírito Santo, meus irmãos, desce em nós uma armadura que nós vamos resistir os dias maus, nós vamos conseguir ficar de pé nos dias difíceis. Amém? Nós vamos ser revestidos com o poder de Deus, meus irmãos. Nós não vamos cair fácil em ciladas de Satanás ou na própria vontade da carne. A importância de nós estar conectado com Deus. Amém. Meus irmãos, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixamos possuir e vangloriar, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém. Você está vendo a importância de estar em constante oração, meus irmãos?
que nós vamos estar, né, com o Espírito Santo, meus irmãos. E o Espírito Santo nos traz o quê? Nos traz amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Amém, meus irmãos? Contra estas coisas não há lei. Amém? É isso que Deus está falando para você. Quanto mais você está na minha presença, quanto mais você ora, mais eu te guardo. Amém? Mais eu trago paz para dentro da sua vida, sua casa, sua família, no seu trabalho. Amém, meus irmãos? Mais alegria você vai estar, porque você está constantemente conectado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus está falando para nós vigiar e orar para que nós não venha cair em ciladas de Satanás, para que nós não venha cair em tentação da carne. Amém, meus irmãos? Vigia, ora, amém? Porque olha o alerta de Deus para a nossa vida, né? Satanás está aí, meus irmãos, no mundo, né, tragando almas. Quantas almas Satanás já foi, permissão de Deus, Satanás levou, por quê? Porque não quer obedecer a palavra, não quer obedecer os direcionamentos de Deus. E as palavras de Deus, meus irmãos, não são penosas. Amém? A palavra de Deus tem poder. Então comece a orar, comece a jejuar, comece a ficar conectado com o Pai para que Ele venha, né, trazer amor, alegria, paz, né, benignidade, bondade, felicidade. E o mais importante de tudo, meus irmãos, quem tem o Espírito Santo tem mansidão nas suas palavras. Amém? Tem mansidão nas suas palavras, quem é verdadeiramente conectado com o Espírito Santo. Tem amor, tem bondade. Amém? Meus irmãos, faça o bem na presença de Deus com amor. Não queira fazer nada na obra do Senhor por necessidade ou porque você vai dar 100 e vai receber 1000. Não faça isso. Se você for ajudar alguém, faça com amor, esperando nada em troca. Se você for ajudar a obra do Senhor, você faça com amor, não espere nada em troca. Amém, meus irmãos? Faça aquilo que Deus mandou você fazer com amor. Com amor, não esperando que venha ter retorno, não esperando que Deus vai multiplicar na sua vida. Amém, meus irmãos? Faça com amor, sem querer nada em troca. Amém? Glórias a Deus. Esse é um alerta de Deus para pessoas aqui que já estava desanimando de orar, já estava desanimando de ler a palavra do Senhor, já estava desanimando de ir para a casa de Deus, que é a igreja física. Então, não pare, meus irmãos, de orar. Cuidado, vigia, porque nós somos fracos, mas o Deus que nós servimos é forte. Se nós está conectado com Ele, Ele nos dá a força que nós precisamos para seguir caminhando sobre essa terra que já é do maligno. Amém, meus irmãos? Não pare de orar, por mais cansado que você chega do trabalho. Não pare de ler a palavra, meus irmãos. Lê pelo menos um versículo por dia, uma página por dia, meus irmãos, da Bíblia Sagrada. Medita na palavra. Deus vai falar com você através da palavra. Deus vai falar com você através do pastor, do missionário, do enviado do Senhor, que pode ser qualquer um, porque Deus não faz exceção de pessoas. Amém? Como o homem faz, né? O homem, ele olha para a aparência, ele olha para a sua aquisição financeira, olha para ver se você tem bens ou não, para te dar um cargo.
Deus não é assim, meus irmãos. Ele usa quem Ele quer, conforme Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele conhece o nosso interior. Amém? Amém, meus irmãos? Meus irmãos, então a palavra de Deus para a nossa terça-feira de manhã é vigiar e orar, para que nós venha estar sempre firme nos dias maus. Amém, meus irmãos? E tem, olha, tá muito próximo de cada dia mais estar piorando aí o mundo, viu, meus irmãos? O mundo não vai melhorar, mas vai ficar pior cada dia mais. Amém? Então nós temos que estar em constante oração para resistir os dias maus que está por vir. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Glórias a Deus.